Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, conectado juntinho com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando para prosseguirmos com o nosso projeto pedagógico campeão. A gente está fazendo uma preparação focada para o exame intelectual da ESA, trabalhando com História do Brasil. Hoje a gente fala sobre a República Velha, também conhecida como Primeira República, aquele período que começou lá na proclamação em 1889 e que se estendeu até 1930, com o advento da chamada Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência da República. O período da Primeira República é muito importante e está subdividido em duas etapas. A primeira delas chama-se República da Espada e corresponde aos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. A segunda fase, por sua vez, é chamada de República Oligárquica e corresponde ao período de predomínio das oligarquias paulista e mineira principalmente, da política do café com leite, do coronelismo, do voto de cabresto, da política dos governadores e por aí vai. É isso que nós iremos estudar na aula de hoje. Afinal de contas, a excelência não tem tempo para desculpas. Não adianta ficar aí chorando leite derramado. Tem que sentar na cadeira, pegar o material e estudar com determinação para conseguir conquistar essa sua tão sonhada vaga. E o Mestres da História está aqui para ajudar você nessa caminhada. Por isso, meu amigo, eu peço a sua contrapartida. Deixa o seu joinha. Se inscreva no nosso canal e deixe comentários aí, é muito bom ter o feedback da galera, é muito bom essa interatividade para a gente poder melhorar cada vez mais o nível das nossas aulas para que você tenha uma grande preparação. E nós já estamos aqui na reta final, afinal de contas, a prova é logo aí, cara. O dia do exame intelectual está se aproximando com uma velocidade incrível. Portanto, não temos tempo para ficar reclamando, não temos tempo a perder. Vamos mergulhar de cabeça no conteúdo e trabalhar, porque ainda temos muita coisa para conversar. Vamos começar falando hoje sobre a República Velha. A República Velha é a boa e velha Primeira República no Brasil, pessoal. Primeira República, já falamos, mas vamos repetir. Nunca é demais enfatizar que a Primeira República está compreendida entre 1889 e 1930. A Primeira República no Brasil, subdividida em República da Espada, período de predominância dos militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República Oligárquica, período de predominância da oligarquia cafeeira, da política do café com leite, entre 1894 e 1930. Então presta atenção. A Primeira República tem duas etapas. A primeira delas chama-se República da Espada e a segunda chama-se República Oligárquica. Durante essa época no Brasil, temos como características importantes o coronelismo, que era a predominância política dos grandes proprietários de terra, que através de seu poderio econômico exerciam também um poderio político, controlando o voto das pessoas que eram sujeitas a essa dominação por parte dos coronéis, por parte desses grandes latifundiários, porque o voto nessa época era voto a descoberto. É isso aí, o voto não era secreto, o voto era a descoberto. Por isso é que havia grande manipulação feita por esses grandes potentados locais, os coronéis, os grandes proprietários de terra, que através do voto de cabresto manipulavam as populações
a eles sujeitas. Muito bem. Coronelismo, outra característica da República Velha é a política dos governadores ou política dos estados, que foi implementada pelo presidente Campos Salles e consistia num acordo político envolvendo o governo central, isto é, o governo federal, na figura do presidente da República, e os governos estaduais, representados pelos governadores. Este era um verdadeiro toma lá da cá da política nacional, onde os governadores deveriam dar apoio, dar sustentação política para o presidente da República, garantindo a eleição de uma bancada favorável ao presidente da República no Congresso Nacional. E o presidente da República, em contrapartida, forneceria vultosas verbas federais para serem investidas nos estados brasileiros e também se comprometia a não intervir militarmente na política regional de cada um dos estados brasileiros. Por isso que eu falei para você, a política dos governadores era um verdadeiro toma lá da cá da política brasileira, uma verdadeira troca de favores, visando justamente dividendos políticos. Não podemos esquecer também da política do café com leite, que vigorou nessa época, um acordo político envolvendo os dois estados mais ricos, mais populosos e com o maior número de eleitores no Brasil. Eu estou me referindo, é claro, aos estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, que estabeleceram a chamada política do café com leite, que basicamente é um revezamento no comando político brasileiro envolvendo estes dois estados do Brasil. Então presta bem atenção para essas características fundamentais do período da Primeira República no Brasil, que também é conhecido como República Velha. Olha a imagem que eu trago para você para ilustrar muito bem essa nossa aula. Ah, o professor está mostrando nudes aqui na aula. Claro que não, meu amigo. Isso aqui tem uma função didática. Quem que é essa moça aqui de seios volumosos, seios fartos? Essa aqui é a Marianne. Marianne é o símbolo da República, pessoal. É inspirada na Revolução Francesa. A Marianne francesa tem a Marianne brasileira também, que é o símbolo da República. Só que essa Marianne aqui, ó, está com os seus atributos bem avantajados. Não é à toa, por quê? Porque a política nacional brasileira tratou de promover aí os deputados, os senadores, os políticos brasileiros em geral que iam aproveitar destas características da República Brasileira, destes seios fartos, ou seja, muita gente para mamar nessa teta, literalmente, com o perdão da má palavra, viu, pessoal? Mas é isso que aconteceu desde o início da República no Brasil. Vamos lá, então, questão padrão ESA. A política dos governadores, ocorrida na República Velha, foi criada no governo de quem? Quem é o presidente da República que criou esse verdadeiro toma lá da cá da política nacional? Foi o presidente Manuel de Campos Salles. Presidente Campos Salles é o presidente que determinou, então, a criação da política dos governadores, um acordo envolvendo o governo federal, e os governos estaduais. Toma lá da cá. Vamos lá. Toma lá da cá. Uma mão lava a outra, né? As duas lavam o rosto. Bom, é o seguinte, o governo federal mandava verbas vultosas para os estados e prometia não interferir na política estadual, nas disputas políticas estaduais. Em contrapartida, o que ia acontecer? O governo federal ia receber o apoio dos deputados e também dos senadores eleitos nos estados.
iam fazer a bancada governista, iam apoiar as medidas implantadas pelo presidente, as leis que seriam votadas no Congresso Nacional. Esta é a política dos governadores que foi implementada pelo presidente Campos Salles. A política dos governadores também é chamada de política dos estados. Portanto, se aparecer na sua prova política dos estados, lembra do tio Ed, lembra que eu falei, política dos governadores também é conhecida como política dos estados, porque o próprio presidente Campos Salles, que é o pai da criança, o presidente Campos Salles que criou essa beleza dessa troca de favores, não é? Esse toma lá da cá é do presidente Campos Salles, cara, tem a chancela dele. Então ele dizia, é dos estados que se governa o Brasil. Porque ele sabia que sem uma bancada federal forte para defender os interesses do presidente da República, seria difícil governar o país. Olha, desde aquela época já se sabia que o Brasil é um presidencialismo de coalizão. Para você governar o país, você precisa de uma bancada forte no Congresso Nacional. Então aí o Campos Salles dava uma forcinha para ter esse apoio político. A política do café com leite, que a gente já começou a apresentar algumas de suas características, foi basicamente um pacto oligárquico envolvendo São Paulo e Minas Gerais. Não por acaso, os dois estados mais ricos, os dois estados mais populosos e, evidentemente, os dois com maior número de eleitores no Brasil. Então aí eles vão promover o controle do poder político na esfera nacional, na medida em que, durante a chamada República Oligárquica, aconteceu praticamente, eu disse praticamente, um revezamento 4x4, um revezamento no poder. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Pelas estatísticas e pelas atuais intenções, parece que os outros estados do Brasil não são interessantes ou interessados. Bom, é o seguinte, pessoal, na verdade, a política do café com leite, esse pacto de ouro fino, não é? Onde foi assinado esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais, lógico que esse acordo não foi 100%, né? Ocorreram razões de rompimentos, assim, de rompimentos dessa política. Mas, evidentemente, que essa política continuou até as eleições de 1930. E também não vale dizer que todos os presidentes da República ou eram de São Paulo ou eram de Minas, tá? Não é isso. Nós tivemos presidentes gaúchos, presidente fluminense, presidente paraibano nessa época. Só que, basicamente, os dois estados que comandavam a estrutura política federal eram os estados de São Paulo e Minas, até porque dois estados com uma grande bancada no Congresso Nacional, pessoal. E, evidentemente, que os outros estados, principalmente os estados assim fortes politicamente, como, por exemplo, Bahia, Pernambuco, o Rio de Janeiro, tinham influência nos ministérios, perfeito? Mas, ao longo da República Oligárquica, ganhou destaque essa aliança política, esse pacto oligárquico firmado entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais, que ficou conhecido como política do café com leite. A política do café com leite significava a dominação política dos estados de... Ah, essa tá fácil, né, pessoal? Você já aprendeu, você já entendeu o contexto histórico. A política do café com leite vigorou durante a Primeira República, que também é conhecida como República Velha, na fase do domínio oligárquico ligado ao café. Os dois estados que estavam ali, ó, regendo a política nacional eram São Paulo e Minas Gerais, alternativa correta, portanto, letra A. Agora a gente volta a falar da política dos governadores. Já até apareceu aqui o pai da criança, o presidente Campos Salles.
presidente Campos Salles, que criou a política dos governadores, que também é conhecida como política dos estados. Olha aí o presidente Campos Salles, o criador dessa política, que visava uma troca de favores, um verdadeiro toma lá da cá da política nacional, o que, por sua vez, acabou favorecendo, não é, o predomínio das oligarquias estaduais, que estiveram fortalecidas. Lembra que um dos mecanismos da política dos governadores era a não interferência federal nos conflitos estaduais, nas disputas políticas na esfera dos estados? Então, cara, isso acaba fortalecendo as oligarquias estaduais. Cara, esse é um dos motivos, uma das razões que fizeram com que, durante a Primeira República no Brasil, ocorressem várias disputas coronelistas. Várias disputas coronelistas. Então nós podemos dizer que a violência aflorou em vários conflitos envolvendo elementos de oligarquias rivais nos estados brasileiros. Porque os coronéis tinham bandos armados que defendiam seus interesses. Esses bandos armados eram jagunços, eram os pistoleiros que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis. Então, presta bem atenção, a política dos governadores acabou contribuindo para o fortalecimento das oligarquias estaduais. Mais uma questão para a gente responder aqui, pessoal. Questão padrão ESA. A política dos governadores, característica marcante da República Velha, tinha por objetivo, vamos lá, alternativa A, evitar a fragmentação e o separatismo entre os estados da federação. Alternativa B, eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias. Alternativa C, fortalecer as oligarquias nordestina e urbana. Letra D, enfraquecer com o auxílio dos governadores a oligarquia cafeeira. Ou letra E, solucionar as questões sociais e combater as fraudes eleitorais. Gente, a política dos governadores contribuiu para o fortalecimento das oligarquias estaduais, não é? Promoveu uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais e tinha o objetivo de eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias. Como que era feita a eliminação das oposições, cara? Era feito através de vários mecanismos. Dentre eles, nós temos o voto de cabresto, porque o voto não era secreto, o voto era aberto. Então havia maneiras muito grandes de fazer uma manipulação desse voto. Então as fraudes eleitorais eram constantes para impedir a vitória das oposições. As fraudes eram uma constante na política brasileira durante a Primeira República. Não existia a justiça eleitoral nessa época. Ainda existia, pessoal, o chamado mecanismo da degola. O que era a degola? A degola era a não diplomação de candidatos opositores ao governo federal. Porque existia no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a Comissão Verificadora de Poderes, que era comandada pelo senador gaúcho Pinheiro Machado. Essa Comissão Verificadora de Poderes existia para não diplomar candidatos considerados oposicionistas ao presidente da República. Por isso que ficou conhecido como degola. Se o candidato eleito não se comprometesse a fazer a bancada aliada, participar da governabilidade, da bancada de sustentação do presidente da República, ele não era reconhecido, não era diplomado, não se tornava deputado federal ou senador da República.
Este era o mecanismo da degola. Então, o objetivo dessa política era impedir que as oposições ao governo federal se levantassem. Então, isso acabou favorecendo o fortalecimento político das oligarquias regionais. Tá certo? Então, a resposta correta, letra B de bola. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho desta importante figura da diplomacia brasileira, que foi o Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, uma atuação fantástica, uma atuação importantíssima na consolidação das fronteiras brasileiras durante a Primeira República. Durante a República Velha, nós temos então a ação sistemática da diplomacia brasileira através de seu principal expoente, o Barão do Rio Branco, que teve uma atuação destacada na chamada Questão do Acre. Em 1903, num acordo firmado entre os governos do Brasil e da Bolívia para o reconhecimento do Acre como um território pertencente ao Brasil, dentro daquele contexto do boom da borracha, dentro daquele contexto da extração do látex em terras acreanas, feita por seringueiros brasileiros, gerando a questão do Acre, esses atritos envolvendo o governo brasileiro e o governo boliviano. Esse atrito diplomático é solucionado através da assinatura do Tratado de Petrópolis, que contribuiu para que o Acre se tornasse um território pertencente ao Brasil. O Brasil compra o Acre da Bolívia. Muito bem, vamos para a questão aí, padrão ESA. Durante a República Velha, o período que vai de 1889 a 1930, o Brasil teve que resolver várias questões de fronteiras, sendo importantíssimo o trabalho diplomático de quem? O principal representante da diplomacia brasileira é o Barão do Rio Branco. A alternativa correta, letra B de bola, o Barão do Rio Branco, que atuou na questão do Acre, que foi uma figura importantíssima na consolidação, na resolução desta questão de fronteira envolvendo Brasil e Bolívia, com a assinatura do Tratado de Petrópolis de 1903, que passou o Acre para o território brasileiro. Questão padrão ESA sobre a questão do Acre, sobre esse assunto, essa disputa de fronteira envolvendo Brasil e Bolívia, isso lá em 1903. A disputa pelo Acre entre Brasil e Bolívia na passagem do século XIX para o XX envolveu o quê? Alternativa A, guerra entre os dois países, que durou mais de 10 anos e provocou a destruição de boa parte das áreas de plantio e extrativismo na região? Não, gente. Essa disputa foi resolvida no campo diplomático. Assinatura de um tratado, o Tratado de Petrópolis, de 1903. Alternativa B, a atuação militar e política da Grã-Bretanha, que mediou as negociações entre os países sul-americanos e estabeleceu a hegemonia britânica na região amazônica? Não, nada disso. Tivemos a atuação brilhante do diplomata brasileiro José Maria Paranhos, aí o Barão do Rio Branco. Letra C. Interesses dos dois países relacionados à extração do látex que atraíra grande contingente de brasileiros para a região na segunda metade do século XIX. Esta sim é a questão. A questão do Acre está envolvida com a extração do látex em terras bolivianas. O Acre fazia parte do território da Bolívia. E nós tivemos uma grande migração
de seringueiros, notadamente nordestinos, que invadiram aquela região e que entraram em atrito com o governo boliviano, que inclusive já havia cedido para uma companhia, o Bolivian Syndicate, o direito de extração do látex. Era uma companhia norte-americana. E aí gera essa série de atritos diplomáticos que vão ser resolvidos com a assinatura do Tratado de Petrópolis, 1703. Não se esqueça da brilhante atuação do Barão do Rio Branco. O Brasil compra o Acre da Bolívia. Muito bem, letra C está correta. Alternativa D, intervenção dos Estados Unidos, que aproveitaram o conflito entre os países sul-americanos para assumir o controle sobre a exploração do gás natural boliviano. Não, cara. O interesse naquele momento era o látex produzido lá no Acre. Letra E, conflitos armados que se alastraram por toda a região amazônica no princípio do século XX, dos quais participaram também a Colômbia e a Venezuela. Nada a ver. A única alternativa aqui, questão do Acre, está relacionada com a exploração do látex naquela região. Agora mais um tema importantíssimo que não pode faltar na nossa revisão, cara, outro tema potencial que pode aparecer na sua prova, cara. E se aparecer lá, ó, você tenha certeza. Lembra aqui do tio Ed, ó, que eu vou soprar a resposta correta para você. Vou falar a resposta para você, viu? Mas presta bem atenção na voz da consciência. Olha lá, política de valorização do café que aconteceu durante a Primeira República, durante a República Velha. Você já está cansado de saber, o tio Ed já falou sobre isso várias vezes, mas a gente volta a repetir que o Brasil possuía uma economia agroexportadora. O Brasil exportava gêneros agrícolas, com destaque para o café, o principal produto da pauta das exportações brasileiras durante a Primeira República. Só que o café enfrentava constantes oscilações do preço do produto no mercado internacional, porque o café produzido no Brasil visava o mercado externo. É por isso que os principais produtores de café no Brasil, ou seja, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, começaram a pressionar o governo federal para que ele garantisse a manutenção dos lucros. Manutenção dos lucros de quem? Dos cafeicultores. Manutenção do lucro dos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como é que o governo federal iria promover essa manutenção dessa alta lucratividade dos cafeicultores? Através de uma política de valorização do café. Política de valorização do café, ou seja, o governo federal deveria conceder subsídios para a manutenção da lucratividade na produção cafeeira no Brasil, entre outras coisas, promovendo a compra dos estoques excedentes. A sobra da produção de café deveria ser retirada do mercado através da compra feita pelo governo federal. Então, o governo federal deveria utilizar de recursos públicos, de verbas públicas, provenientes de onde? Provenientes dos impostos, pagos pelos cidadãos brasileiros para sustentar os lucros dos cafeicultores. Ou seja, os cafeicultores concentravam os lucros da produção de café e repartiam a dívida com a população. Assim é legal, né? Bom para eles, bom para os cafeicultores, porque a população tinha elevada essa carga tributária, esse imenso saco pesadíssimo
carregado pela população, que deveria pagar cada vez mais impostos elevados para sustentar a lucratividade dos cafeicultores. Isso é o que ficou definido no chamado Congresso, no chamado Convênio de Taubaté, pessoal. Convênio de Taubaté, 1906. Legal? Vamos conferir uma questão padrão ESA, daquele jeito, vamos nessa. O Brasil, durante a República Velha, tinha no café o seu principal produto de exportação. E em 1906, o governo federal criou uma política de valorização desse produto, que ficou conhecida como Convênio de Taubaté. É uma política de valorização do café. Foi um acordo reunindo os principais estados produtores de café no Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que foi realizado esse encontro na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Lá em Taubaté, reuniu-se então o presidente da República, os governadores desses estados e os grandes cafeicultores, onde ficou definida uma política de valorização do café. Sempre que o produto enfrentasse oscilações na sua cotação internacional, o governo vinha para intervir com subsídios federais e também retirando os excedentes do mercado para garantir uma lucratividade aos cafeicultores. Então este é o Convênio de Taubaté, que foi firmado em 1906, envolvendo os principais produtores de café, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para promoverem essa política de valorização do produto mediante as oscilações nas bolsas de valores internacionais. Era um intervencionismo estatal na cafeicultura mediante os subsídios feitos pelo governo e também pela redução da produção cafeeira nos momentos de crise de produção do café, evidentemente. Tá legal? Vamos para a questão aqui do Convênio de Taubaté. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté. O que era o Convênio de Taubaté? Pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores? Não. A política dos governadores começa bem antes. Ela começa em 1898, com o presidente Campos Salles. A gente já falou sobre isso. Fica atento aí, ó. Acompanha, segue o fluxo, acompanha o processo aí. Letra B, defendeu medidas para incrementar a imigração europeia? Não diz respeito à questão da mão de obra, diz respeito à produção cafeeira, diz respeito à lucratividade dos cafeicultores. Letra C, resultou na política de ampliação da produção cafeeira? Não, cara. Vai estabelecer que nos momentos de crise tem que pisar no freio, tem que dar um tempo, tem que diminuir a produção, diminuindo a oferta do produto. Letra D, estabeleceu a primeira política de valorização do café? Aí sim, cara. Aí sim, intervenção do Estado na economia para salvar os interesses dos cafeicultores nos momentos de crise da produção. Letra D está correta. Letra E caracteriza a fundação da política do café com leite? Não, começa bem antes. O Pacto de Ouro Fino entre São Paulo e Minas Gerais. Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. E eu não vejo a hora de todo esse esforço ser recompensado. Se você está estudando com foco, força e fé, com determinação, com disciplina, se você está seguindo aqui o nosso curso preparatório para a ESA,
no Mestres da História, tenha certeza que você vai ter um grande desempenho. E depois que você for aprovado, vê se você volta aqui para deixar um depoimento, para dar credibilidade ao nosso curso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!